Neste vídeo, iremos falar as principais informações sobre a circunferência, sendo essas raio, corda e diâmetro, π, área e comprimento. Mas antes disso, vamos adiantar algumas informações básicas para vocês conseguirem acompanhar tudo que será ensinado por nós. A corda é um segmento de reta feita por dois pontos de uma circunferência que pode ou não passar pelo centro. Enquanto isso, o diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro da circunferência e a corta ao meio, e é o dobro do raio, enquanto este, uma reta que vai do centro até o ponto da circunferência, acaba sendo metade do diâmetro. Parece ser simples entender como isso funciona, mas existem várias confusões que deixam tudo mais dificultoso. Um exemplo seria um erro comum de não diferenciar o raio e a corda, coisas bem distintas. Enquanto o raio é um segmento de reta que vai de um ponto da circunferência até o centro, a corda é um segmento de reta feita por dois pontos de uma circunferência que pode ou não passar pelo centro. Passando pelo centro se chama diâmetro. Para poder calcular o comprimento e a área da circunferência, precisamos entender sobre um número peculiar, o π. Este número surgiu na Grécia Antiga, quando Arquimedes, ao usar cordas compridas que eram colocadas sobre um círculo no chão para assim calcular o comprimento, descobriu que a medida do comprimento dividida pelo do diâmetro dava um número decimal equivalente a 3,14. Este então tornou-se o π. O π é o resultado da divisão do comprimento pelo diâmetro. Ele é um número curioso, pois, por ser irracional, tem casas decimais infinitas e que não se repetem, o único até então descoberto. Mesmo que grande parte da humanidade ache que seja um número com apenas duas casas decimais, ou seja, 3,14. Então, ele descobriu uma fórmula para descobrir o comprimento. O dobro do raio vezes π, mais conhecido como 2πr, pois a ordem dos fatores não altera o produto. Nos mesmos estudos sobre circunferências, Arquimedes também descobriu como calcular a área do círculo. O divo grego resolveu dividir a circunferência em vários pedaços, como em uma pizza. Então, ele reorganizou as fatias em um retângulo, e obteve um retângulo. Assim, ele viu que a altura era a medida do raio, e a base era equivalente à metade do comprimento, ou metade da fórmula. Como temos 2πr multiplicado por meio, obteremos πr multiplicado por r. Sendo assim a fórmula da área πr². Portanto, para calcular a área, ou seja, o que tem dentro da circunferência, é preciso multiplicar o quadrado do raio por π, assim tendo esta fórmula. Para calcular o comprimento, é preciso multiplicar o dobro do raio pelo π, assim tendo esta outra fórmula. Para calcular uma parte da circunferência que foi dividida por partes iguais, é preciso saber a área para depois dividir pelo respectivo número. Também é bem importante notar como, ao calcular a área ou comprimento, não se pode usar 3,14, já que π é um número irracional, ou seja, ele é infinito. Portanto, pode-se usar o símbolo romano. Então, por exemplo, se quisermos descobrir a área de uma circunferência de raio de 2 cm, o resultado seria 4π e não 4 vezes 3,14. Com isso, podemos concluir que a medida do diâmetro é o dobro do raio, a corda é diferente da reta por ser uma linha que corta a circunferência em duas pontas. Para calcular a área, podemos usar a seguinte fórmula. Para calcular o comprimento, podemos usar essa seguinte fórmula. E que, em uma circunferência dividida em x partes iguais, uma dessas é equivalente à área dividida por x. Tente descobrir o diâmetro deste círculo com raio de 10 centímetros. Agora, tente descobrir o raio deste círculo com diâmetro de 50 centímetros.
Carlitão desenhou uma reta de 15 metros no chão. Depois, ele fez uma circunferência em uma das pontas. Qual a área do círculo de Carlitão? Agora, qual é o comprimento deste mesmo círculo? Por último, qual é o raio de uma circunferência de área 100 vezes π?